Olá, amadinhos! Vamos lá, vamos ao nosso momento de revisão. Aula 16.2, falando sobre o que, amada? Sobre produção textual, texto dissertativo argumentativo, parte 2. Olha só, você, aluno da NASA, que vai prestar, né, que é o vestibular, que vai fazer o Enem esse ano, amadinho, olha só, essa dica maravilhosa para você, beleza? Então aqui nós temos o seguinte, tem que lembrar que a introdução deve ser curta, abrangente, com 2 ou 3 fases que serão explicadas no seu desenvolvimento, tá bom? Nós temos na introdução 3 teses, beleza? E os parágrafos mediais correspondem à parte mais importante do texto, pois é justamente neles em que o candidato vai apresentar seus argumentos, vai defender a sua tese. Ele explana acerca do tema e apresenta o quê? Exemplos. E é nesse espaço que os pontos são ganhos, que defendendo argumentos. Será que eles serão convincentes? E que será preciso demonstrar toda a habilidade que possui com a escrita, tá certo? A fazer o uso, né, da gramática normativa, sabe, construir frases, construir períodos, fazer o uso, usar os conectivos corretamente. Alguns elementos, né, que compõem os parágrafos de desenvolvimento. Olha só, nós temos o tópico frasal, beleza? Que está lá na introdução. A exemplificação e a explicação, lá no desenvolvimento. E a conclusão, que é a retomada da tese, né? Onde você vai fazer a sua proposta de intervenção. Claro, sem ferir os direitos humanos. Beleza? E para fazer isso, né? A gente tem que usar alguns, né, argumentos, né? Aqui nós temos, para consolidar o seu texto, argumentos de autoridade, citação, comprovação, experiência e observação. Então, usando isso, vai fortalecer, né, a sua redação, tá certo? Vai dar mais credibilidade, contando que você faça isso de uma maneira clara, tá bom? Muito bem. Então, amadinho, aqui a gente encerra essa questão da revisão e aguardo vocês lá no Tirando Dúvida, tá certo? Até lá! Olá! Estamos de volta para o nosso momento. No momento do quê, amadinha? Do Tirando Dúvida, resolução da atividade de sala. Temos aqui a questão 1. Olha só, questão do Enem, amadinho. Desculpa aqui, Então, nós vamos aqui, Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas também de problemas como a morte súbita e derrame. Significa que manter uma alimentação saudável e praticar a atividade física regularmente já reduz por si só as chances de desenvolver vários problemas. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física, fatores que, somados, reduzem a chance de infarto. Exercitar-se nesses casos, com acompanhamento médico e moderação, é altamente recomendável. Então, aqui foi tirado, né, da revista Época, em 2009. Então, nós temos aqui, as ideias veiculadas no texto se organizam estabelecendo relações
que atuam na construção de sentido. Olha só, já está afirmando. A esse respeito, identifica-se no fragmento que, letra A, o termo fatores retoma coesivamente níveis de colesterol e glicose no sangue. B, o conectivo mas também de coração que exprime ideia de contraste. C, o termo como em como morte súbita e derrame introduz generalização. D, a expressão além disso marca uma sequenciação de ideias. E o D, o termo também exprime uma justificativa. Então, Madinha, vocês vão ter que retomar o texto e verificar lá. Aí já faz uso da questão da semântica também, tá? Qual é o sentido, qual é a ideia que está tendo, tá certo? Então, as ideias veiculadas no texto se organizam estabelecendo relações, que atuam na construção de sentido. A esse respeito, o quê? Qual é a relação que identifica-se no fragmento? Qual é? A B, a C ou a E? Então, claro, aqui é a expressão que, olha só, além disso, né? Que marca uma sequência de ideias. Além disso, já vai chamando, né? Já está adicionando, beleza? Ok? E além disso, mas também dá ideia de sequência, mas ali, mas também está dizendo que está dando uma ideia de contraste. E não é. Então, o gabarito aqui é a letra D. Mais outra questão do Enem, isso daqui já é questão do Enem de 2010. O Flamengo começou a partida no ataque, enquanto o Botafogo procurava fazer uma forte marcação no meio do campo e tentar lançamentos para Victor Simões, isolado entre os zagueiros rubro-negros. Mesmo com mais posse de bola, o time dirigido por Cuca tinha grande dificuldade de chegar à área alvinegra, por causa do bloqueio montado pelo Botafogo, na frente da sua área. Após o cruzamento da direita de Ibson, a zaga alvinegra rebateu a bola de cabeça para o meio da área. Clebson apareceu na jogada e cabeceou por cima do goleiro Renan. Ronaldo Angelim apareceu nas costas da defesa e empurrou para o fundo da rede, quase em cima da linha. Flamengo 1-0. Então, amadinho, você vamos conhecer agora o comando da questão. O enunciado diz o seguinte: o texto que narra uma parte do jogo final do Campeonato Carioca de Futebol, realizado em 2009, contém vários conectivos, sendo que, letra A, após é conectivo de causa, já que apresenta o motivo de a zaga alvinegra ter rebatido a bola de cabeça. B, enquanto tem um significado alternativo, porque conecta duas opções possíveis para serem aplicadas no jogo. C, no entanto, tem significado de tempo, porque ordena os fatos observados no jogo em ordem cronológica de ocorrência. D, mesmo traz a ideia de concessão, já que com mais posse de bola, ter dificuldade não é algo naturalmente esperado. E, por causa de indica consequência, porque as tentativas de ataque do Flamengo motivaram o Botafogo a fazer o bloqueio. Então, você sabe aqui que é importante entender qual é o sentido e a importância de usar o conectivo corretamente. Então, é necessário você entender qual é a ideia que está dando cada um. Então, qual é a alternativa? A alternativa é a letra D, né? Que mesmo traz a ideia de concessão, já que com mais posse de bola, a dificuldade não é naturalmente esperada. Beleza? Então, vamos lá para a próxima questão. Temos aqui sobre as características do texto dissertativa
argumentativo, né? Aqui está a questão 2, mas é a questão 3, tá bom, amadinho? Aqui nós temos o seguinte, ó. O que é necessário afirmar sobre o texto dissertativo argumentativo em relacionada às características? Nós temos a letra A. Suas principais características são contar uma história ou narrar algum acontecimento verídico ou não. B. Apresentar informações sobre o objeto ou fato específico enumerando suas características através de uma linguagem clara e objetiva. C. Tem por finalidade instruir o leitor, interlocutor, por isso o predomínio dos verbos no infinitivo. D. Trata-se de um texto de opinião no qual as ideias são desenvolvidas com a intenção de convencer o leitor. E. Seu objetivo é explanar ou explicar um assunto, tema, coisa, situação ou acontecimento. Então, você já sabe que o texto dissertativo argumentativo tem, além de apresentar os seus argumentos, ele tenta convencer o quê? O leitor. Então, qual é a alternativa? Né? Qual é a alternativa que tenta convencer o leitor? Então, nós temos aí resposta, a letra D. E lembrando que essa daqui é a questão número 3, beleza? Questão 4. Aqui também é do Enem de 2012. Observe aqui, amadinho, ó. Não somos tão especiais. Todas as características tidas como exclusivas dos humanos são compartilhadas por outros animais, ainda que em menor grau. Inteligência. A ideia de que somos os únicos animais racionais tem sido destruída desde os anos 40. A maioria das aves e mamíferos tem algum tipo de raciocínio. Observa bem, aí você está vendo um animalzinho aí, né? Amor. O amor, tido como o mais elevado dos sentimentos, é parecido em várias espécies, como os corvos, que também criam laços duradouros, se preocupam com o ente querido e ficam de luto depois de sua morte. Consciência. Chimpanzés se reconhecem no espelho, orangotangos observam em engano humanos distraídos, sinal de que sabem que são e se distinguem dos outros, ou seja, são conscientes. Cultura. O primatologista Frangial juntou vários exemplos de cetáceos e primatas que são capazes de aprender novos hábitos e de transmiti-lo para as gerações seguintes. O que é cultura se não isso? Então, aqui da revista é super interessante. Belezinha? Vamos lá ao comando da questão. Nós temos aqui o seguinte, ó, o título do título traz o ponto de vista do autor sobre a suposta supremacia dos humanos em relação aos outros animais. As estratégias argumentativas utilizadas para sustentar esse ponto de vista são: letra A, definição e hierarquia. B, exemplificação e comparação. C, causa e consequência. D, finalidades e meio. E, autoridade e modelo. Você observou lá que ele vai falando, ele vai lendo, vai comparando. Então, qual é a alternativa que tem a comparação? Que vai dando exemplo e comparando? É claro que nós temos aqui a letra B, tá? Exemplificação e comparação, tá certo? Então, amadinhos, na primeira parte do exercício, né, a gente encerrou aqui. E agora chega aquela parte que você, aluno, vai treinar, vai praticar. Quero deixar bem claro aqui para vocês, é praticando que a gente aprende. Belezinha? Que facilita na hora de qualquer resolução, de qualquer questão. Tá certo? Vamos lá, não se liga no Enem. Aqui a questão é de 2011, tá? Questão 115 de 2011. No Brasil, a condição cidadã, embora dependa da leitura e da escrita, não se basta pela enunciação do direito, nem pelo domínio desses instrumentos, e que, sem dúvida, viabiliza melhor participação social.
A condição cidadã depende seguramente da ruptura com o ciclo da pobreza, que penaliza um largo contingente populacional. Beleza? Formação de leitores e construção de cidadania, memória e presença do PROLE, Rio de Janeiro, FBN, 2008. Vamos lá ao enunciado. Ao argumentar que a aquisição das habilidades de leitura e escrita não são suficientes para garantir o exercício da cidadania, o autor, olha aí, amadinho, letra A, critica os processos de aquisição da leitura e da escrita. B, fala sobre o domínio da leitura e da escrita no Brasil. C, incentiva a participação efetiva na vida da comunidade. D, define instrumentos eficazes para elevar a condição social da população do Brasil. E, faz uma avaliação crítica a respeito da condição cidadã do brasileiro. E aí, A, B, C, D ou E? Qual é a alternativa, amados? Olha só. Então, aqui nós temos o quê? Ó, letra E, ó. Faz uma avaliação crítica a respeito da condição cidadã do brasileiro. Tá certo? Ok, encerrando aqui, ó, as atividades, tá? Vamos deixar também para vocês um material complementar sobre as dicas de redação, tá certo? Que já está aí com vocês. Você, professor presencial, né, vai passar para cada aluno aí o materialzinho. Belezinha? Material complementar com dicas para redação. E convido vocês para o quê? Para o nosso clube de leitura, que traz o quê? A nossa obra de Machado de Assis, Dom Casmurro. Aqui você vai encontrar quem? Olha, Escobar, Bentinho, Capitu. Então, Dom Casmurro é uma obra modernismo, né, de Machado de Assis. Ele foi publicado em 1900. E finalizando, como sempre, a gente sempre deixa o quê? A mensagem do dia, que é o seguinte: o estudo é um grande mediador. Para um futuro promissor, extingue-se. Então, aqui fica essa mensagem do dia. Eu agradeço, amadinho, a companhia de vocês e aguardo você na próxima aula. Até lá!